objeto, qualquer casa, qualquer carro, qualquer salário. A Bíblia chama essa unção das riquezas invisíveis, mas que na verdade atraem muitas riquezas físicas. E hoje, Deus liberando uma unção, Deus não libera a unção à toa, Deus só libera a unção onde realmente Ele crê que vai ter retorno. E quantos aqui querem dar um bom retorno ao Senhor? Diga amém. Você acredita que Deus pode usar você? Mais do que já está sendo usado? É fato, é possível ou não? Agora, além de você crer se é possível ou não, existe também o fato da disposição, o fato da disponibilidade. Quando Deus vê que você está desejoso em servir, não vai faltar a presença de Deus em sua vida. Quando Deus perceber que seu coração é um coração entregue, rendido, não vai faltar sobre você milagre. Porque Deus sempre cuida daqueles que Ele chama. Deus sempre protege aqueles que Ele usa, que Ele envia. No momento em que o óleo estiver caindo sobre a sua pastora, você pode visualizar e crer de que aquele azeite também está caindo sobre a sua família. Você já percebeu que quando a Bíblia diz serviremos ao Senhor é mais do que salvar? Porque salvação é apenas o primeiro passo. Quando a Bíblia diz serviremos, é porque já estamos salvos e nós vamos fazer algo a mais. Então não é só que aquela pessoa difícil, ai meu Deus, estou 10 anos orando por fulano, estou 10 anos esperando meu pai, minha mãe, meu tio. Não é só salvar. Deus não vai apenas salvar, Deus vai pegar a sua casa de tal forma que ela vai se apaixonar por Deus, que ela vai querer servir a Deus. Creio ou não? E hoje vai ser liberado uma unção para isso. Uma unção é como uma onda, é como um mover. Quem pode falar comigo consagração? Se a gente estudar essa palavra no Velho Testamento, existem 4 significados. E na verdade se tornam 4 passos. E você que deseja realmente se aproximar de Deus, você que realmente quer ser usado por Deus, tome esses 4 passos na sua vida e ajude a sua igreja a alcançar a sua missão. Quantos querem ajudar a sua igreja a crescer? Levante a mão. Então a consagração é fundamental. A primeira ideia de consagração que a gente encontra, eu vou dar um texto para você. Veja comigo, Josué capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Aqui é o momento em que Josué está para conquistar Jericó, certo? E Deus está fazendo uma alerta para eles. Você se lembra a história dessa cidade? Era uma cidade pagã, muitos deuses, muitos ídolos. E Deus disse assim: é a primeira cidade que vocês vão conquistar em Canaã. Então na primeira cidade é como uma primícia. Você não toca nela. É a primeira. E Deus disse assim, Deus deu uma ordem que tudo na cidade deveria ser destruído. E que o povo deveria ter cuidado para não cobiçar nada dentro de Jericó. Ok? Nenhum ouro, nenhuma prata, nem nada que fosse tentador aos olhos. Deus dizia: isso aí não é de vocês. Eu não quero que vocês toquem. Aí a Bíblia diz assim, a versão NVI diz assim: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor. Diga consagrada. Ok, será consagrada ao Senhor, mas olha que coisa curiosa. Será consagrada para destruição. Somente Raabe, que era prostituta, e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Ok, essa é a primeira palavra no entendimento hebraico de consagração, que é o primeiro passo. É a palavra harem, que significa devotar. Agora, interessante, para destruir. Olha que coisa curiosa. Literalmente a Bíblia diz assim, algumas versões dizem assim: as coisas
condenadas. Porque aqueles ídolos não eram para servir a Deus. Aqueles ídolos não serviam para nada para o Senhor. Inclusive teve um homem que depois que as muralhas caíram, ele não se aguentou. Ele viu uma capa bonita da Babilônia, lembra da história? E ele foi lá e secretamente roubou e ficou para cima. Alguém lembra quem foi? Diga o nome dele. Acã. Ele viu, inclusive capítulo 7, versículo 1, usa a mesma expressão, que ele tomou as coisas consagradas. Agora, essa consagração era algo para Deus? Em parte sim, mas porque era algo maligno, era algo do mundo, Deus disse assim: isso aqui vai ser consagrado para ser destruído. E quando alguém começa uma obra de buscar a Deus, começa um projeto, melhor, de conhecer a Deus e buscar a Deus, a primeira coisa que vai acontecer na vida dela é ela dedicar, ela consagrar as coisas que não são de Deus para serem destruídas. É quando a gente sai do mundo, é quando a gente ainda está começando a caminhada da fé, mas ainda tem resquícios da vida velha, ainda tem desejos de uma natureza antiga, ainda tem algumas amarras ou grilhões dos pés que impedem a pessoa de caminhar um tanto mais firmemente ou velozmente. Existe uma fase da consagração a Deus que é para destruição. Significa, isso aqui Deus não quer na minha vida, então eu decido destruir isso em nome de Jesus Cristo. Todo mundo aqui já passou por isso, por essa fase. O próprio Espírito Santo começa a falar com você. Ele começa a dizer: olha, isso aqui não faz parte da sua nova vida. Esse pensamento, essa atitude, esse elemento, esse itemzinho no seu caráter, isso aqui não condiz mais com quem eu estou tornando você, em quem você vai se tornar. Deus diz assim: sacrifique. Deus diz: entregue. Deus diz: pegue esse estilo de vida, pegue esse pecado, pegue essa maneira talvez bruta de ser, essa maneira respondona, essa maneira de gritar e sempre está falando alto, esse temperamento curto, essa situação que não condiz mais a uma mulher ou um homem de Deus. Deus disse: separe para ser destruído. Isso significa o primeiro passo, porque eu quero buscar a Deus, eu quero experimentar a Deus, mas eu não posso carregar as coisas do mundo comigo. E quantos aqui realmente querem buscar a cada dia uma libertação para a glória de Deus? O Espírito Santo já falou com você várias coisas sobre esse passo da consagração, várias vezes. E na verdade não é só uma coisa dos primeiros anos da vida cristã, porque à medida que a gente vai se aperfeiçoando, à medida que a gente vai se enchendo, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, é como se Deus fica mais exigente com a gente. E aquilo que quem sabe 5 anos atrás eu até fazia e não me incomodava tanto, mas agora que me aproximei mais de Deus, às vezes eu faço a mesma coisinha que naquela vez era como para mim um pecadinho, entre aspas, mas hoje, por causa da minha consagração, aquilo me incomoda de uma maneira que não me incomodava antes. Então essa fase de purificar, essa fase de limpeza, ela é constante. E a primeira coisa que precisa acontecer para que realmente o poder e o óleo de Deus possa vir sobre a nossa vida. Quem recebe, diga amém. Então, quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui reconhecem que realmente existem ainda algumas coisinhas que precisam ser consagradas para a destruição do homem? Isso não é mais para você carregar. Isso não faz mais parte da sua vida cristã. A essa altura de experiência que você tem com Deus, já era para ter deixado isso há algum tempo atrás. E hoje Deus está falando com alguém. Aleluia. A questão é se tem alguém ouvindo o que Deus está falando. Você recebe a palavra? A santificação, a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terá uma revelação de Deus, terá uma visão de Deus. Eu quero uma visão, eu quero uma revelação de Deus.
santificação é um passo, é o primeiro passo. E a Bíblia também falou, para Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, segundo termo de consagração na Bíblia, veja esse texto agora em Números capítulo 6. Números capítulo 6, a partir do versículo 6. Eu só vou ler o 6. A Bíblia diz assim: todos os dias da sua consagração. Quem pode falar consagração? Todos os dias da sua consagração para o Senhor, essa pessoa não poderá se aproximar de um cadáver. Versículo 8: por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Ok, capítulo 6 de Números está falando de uma pessoa que queria fazer um voto a Deus. Vamos contextualizar. Ela já era salva, a pessoa já conhece a Jesus, mas ela queria algo mais, ela queria buscar mais a Deus, ela queria uma experiência a mais. No Velho Testamento tinha um voto onde a pessoa, quando era nazireu, ele não podia deixar, ele não podia cortar o cabelo, e ele não podia beber nada que tivesse álcool, bebida fermentada, e não podia se aproximar de nenhum animal que tivesse morrido, nenhum cadáver. Sansão, alguém falou aqui, muito bem. Sansão foi um desses que tinha um voto assim. Sabe que o poder de Sansão não estava no cabelo, né? Estava onde? No voto dele. Ele tinha quebrado o primeiro princípio do nazireu, que era bebida alcoólica. Depois ele foi lá e tomou um favo de mel dentro de um cadáver de um animal. Só faltava um item da consagração dele, que era o cabelo que estava dedicado ao Senhor. Quando Dalila consegue convencê-lo para revelar o último ponto do seu voto, então quando cortou o cabelo dele, o seu poder, sua unção foi embora. Mas o poder não estava no cabelo, estava na sua consagração a Deus. Porque quem se consagra tem poder do Espírito Santo. Aleluia. E aí a Bíblia diz assim: ele é nazireu, ele é consagrado. E essa é a palavra nazar no hebraico, que significa se dedicar a Deus. Olha que coisa impressionante. A minha vida agora com Cristo, eu saí do mundo, primeiro ato de consagração. Coisas velhas precisam ser destruídas. Natureza velha, coisa mundana precisa ir à cruz para ser destruída. Porque eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Eu sou agora uma nova criatura. Agora que eu sou novo nascido, nova pessoa, eu quero me dedicar a Deus, eu quero ir um pouco mais além. E eu oro para que ninguém aqui desse rebanho fique apenas na salvação. Que você queira conhecer mais sobre Deus e que você queira se colocar mais à disposição de Deus. E é nessa hora que você começa a se dedicar ao Senhor. Você começa a se render a Deus. Você começa a sacrificar algumas coisas. Você começa a abrir mão de não coisas erradas, mas coisas que, quem sabe, ocupariam tempo demais de você para que você pudesse dar mais tempo a Deus. Eu acho que se fosse hoje ter um voto de nazireu, eu acho que em vez de não beber, não chegar no cadáver ou não beber um vinho ou alguma coisa assim, eu acho que Deus ia dizer assim: você não vai usar o Instagram, você vai abrir mão de um Netflix por 30 dias. Ué, mas e agora? Eu gasto 2, 3 horas por dia em rede social. Pois é, o que eu vou fazer agora? Nazar, eu vou dedicar agora algo para Deus. Eu vou me aproximar mais do Senhor. Você sabia que a média do brasileiro em rede social é de 3 horas e meia por dia? 3 horas e meia por dia o brasileiro usa no celular, em rede social. E normalmente a pessoa levanta o celular cerca de 180 vezes por dia. Ela pega no celular para olhar. Então a pessoa não passa 3 horas e meia seguida, ela passa 3 minutos. Daqui a pouco é 10 minutos, ela pega de novo e olha 2 minutos. Daqui a pouco é 5 minutos, ela pega e olha 7 minutos. E às vezes ela pega meia hora ou 40 minutos, diferente. Mas somando num dia inteiro. Não é muito tempo. Agora, se você quer dedicar-se a Deus, para conhecer a Deus, para experimentar o Senhor, porque uma coisa é válida e importante, é você pode ter muito conhecimento nesse mundo,
Mas a Bíblia diz que o povo perece por falta do conhecimento do Senhor. Não é conhecimento de biologia, de matemática. Muita gente cita esse texto de Oséias, mas ali é o conhecimento de Deus. As pessoas não conhecem o Senhor, por isso não podem ser dirigidas pelo Senhor e acabam quebrando a cara e tendo prejuízo. Mas se você quer conhecer mais a Deus, separe um tempo para Ele. Balança alguém e diga assim: dedique mais tempo a Deus. Ele nos dá 24 horas no dia, não é verdade? Outro dia eu ouvi alguém falar isso, que a coisa mais esquisita deveria ser a pessoa olhar para o dono do tempo, Deus que me deu 24 horas por dia, e eu olhar para Deus e dizer assim: eu não tenho tempo para você. Você me deu o tempo, mas eu não tenho tempo para você. Quantos aqui estão gratos porque você hoje acordou e está vivo? Poderíamos não estar? É fato ou não? Hoje o coração pesou logo de manhã cedo quando eu recebi a notícia que um grande servo do Senhor, um grande evangelista, um dos poucos e raros dessa última geração, partiu para a glória, Reinhard Bonnke. Ele não acordou. Ele fez uma cirurgia 2 semanas atrás, estava em processo de recuperação, não acordou. E o Senhor o chamou. O tempo dele acabou. Mas o tempo que ele teve, de forma apaixonante, ele serviu a Deus. 60 anos, não de vida, de carreira evangelística. E estima-se que cerca de 77 milhões de pessoas aceitaram Jesus através do ministério dele. São 5 vezes a população da Bahia, através do ministério de uma pessoa. Não é incrível? Mas o tempo dele passou. Na hora deu um terror. Ele disse: meu Deus, a responsabilidade aumenta para quem fica. Agora ele usou o tempo dele para o Senhor. Glória a Deus. Esse segundo ato de consagração é Nazar, significa se dedicar a Deus. Dedique mais tempo ao Senhor. Vai ser a melhor experiência que você vai ter na sua vida. Já falei na igreja lá e repito e falo aqui: minhas maiores experiências na vida, em qualquer área que você queira nomear, foram minhas experiências com Deus. Supera qualquer cidade que eu já conheci no mundo, qualquer viagem que eu já fiz nesse planeta. Nada se compara. Já tive tremendas realizações. Os momentos mais emocionantes da minha vida foi pegar o filho quando nasceu, levantar na sala de parto e orar e dedicar ao Senhor. É muito emocionante, muito forte. Mas eu ainda lhe digo: nada supera o momento de ter um encontro com Deus, de conhecer o Senhor. E minhas maiores experiências não foram em cultos, não foram em congressos, não foram com multidões. Minhas maiores experiências com Deus foram no lugar que estava sozinho com Ele, num quarto de porta fechada, de joelhos no chão. Momentos arrebatadores que eu não trocaria por nada nessa vida. Vale a pena você dedicar mais 30 minutos por dia. Pastor, não tenho 30, então 20. Pastor, não tenho 20, 19. Mas vou pedir a você de novo. Olha para mim e diga assim: se dedique mais a Deus. Você sabe que um dos momentos mais incríveis para mim na Bíblia, eu estava lendo esses dias de novo a vida de Moisés. E teve uma hora que Deus ficou tão aborrecido com Israel. Deus ficou tão bravo com o povo hebreu, que ele chamou Moisés e disse assim: diga a esse povo que eu não quero mais saber dele. Diga a esse povo que eu não vou mais subir com eles para a terra. Diga ao povo para não se preocupar, porque eu não vou ser responsável. Eu vou enviar um anjo no meu lugar, e o anjo vai guiá-los pelo deserto. A Bíblia chamou aquilo de más notícias, ou
A má notícia é que Deus não estaria mais ali, pessoalmente, mas enviaria um anjo no seu lugar. E a Bíblia diz que Deus não muda, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, não é isso? Deus não volta atrás. Só que alguém tocou o coração de Deus de uma maneira que ele mudou de ideia. Moisés, quando foi orar, ele clamou, ele disse assim: Deus, você não pode deixar de ir conosco. Você não pode nos deixar. Se a sua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Só que até aqui nada mexeu com Deus. Mas quando Moisés disse assim: mas Senhor, eu preciso conhecê-lo. Quando ele disse: eu quero te conhecer, não deixe o acampamento, o coração de Deus quebrou. E ele disse: ok, Moisés, porque você quer me conhecer, então eu vou mudar de ideia. Pode dizer ao povo que eu vou continuar comigo. Deus ama tanto você. Deus tem tanto prazer em ter tempo com você. E quando Moisés disse: olha que Moisés era amigo de Deus, e a Bíblia diz que Deus falava com ele de que forma? Face a face. Então esse homem que já sabia tanto sobre Deus, já tinha tido tanta experiência com Deus, ele disse assim: não vai embora, porque eu quero te conhecer. Isso mexeu com Deus. Ele olhou para a terra e disse: tem um homem que me deseja, tem um homem que quer me conhecer. Eu não vou mais, Moisés, eu vou ficar só para poder me revelar para você. E a revelação na sua vida, Moisés, vai abençoar esse povo todo. Por isso eu digo a você: se dedique a Deus, se consagre mais ao Senhor, que você vai ter revelações com Deus. E quem vai ser abençoado? Sua casa. Todas as pessoas ao seu redor vão ser abençoadas por causa da revelação que você vai ter do Senhor. Deseje conhecer Deus, deseje ser amigo de Deus. Isso aqui é abraçar, isso aqui é o segundo passo da consagração. Vamos para o terceiro. Quem está ouvindo? Gênesis 2, versículo 3. Aliás, eu vou ler o Êxodo vai ficar mais fácil. Êxodo 30, 30. A Bíblia diz assim: Deus falando com Moisés a respeito de Arão, o sacerdote e seus filhos. Êxodo 30, versículo 30 diz: também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás. Quem pode falar consagrarás? Para que me oficiem como sacerdotes. Ok? Essa palavra consagrar, porque é o seguinte: quando a gente vê português, a gente vê consagrar em vários versículos, mas no original tem termos diferentes. Por isso que eu estou lhe dando termos diferentes. O primeiro termo de consagração é separar algo para ser destruído. Agora, o segundo passo foi dedicar algo para Deus. É você separar algo e entregar ao Senhor e dedicar e dizer: isso aqui, esse tempo é para você, essa minha agenda é para você, essa manhã é tua, Senhor. Olha, meu coração é seu. Para você dedicar algo. Você uma oferta que você dedica. Agora chegou o terceiro momento, que é Kadosh. Essa palavra muita gente conhece no povo de Deus. Significa ser santo, santificado, ser separado, ser exclusivo, ser diferente. E quando a Bíblia diz: você vai consagrar Arão e seus filhos, ele está dizendo assim: você vai Kadosh, você vai apresentá-los santos para mim. Você vai separar eles dos demais, porque agora vai ser diferente. Quantos aqui querem uma vida de santidade? Aqui é você agora buscar a Deus e você entender que você não é mais desse mundo, não é mais um processo do passado. Você já galgou, você já adiantou, você já venceu muitas coisas. Você já começou a se dedicar a Deus, você começou a ter revelação, você começou a ter experiência com Deus, você começou a entender um pouco mais quem é Deus. Mas agora chegou um momento que Deus diz assim: eu quero que você se santifique, eu quero que você
seja diferente. Quero que você não seja igual. Quero que você agora busque a minha santificação. E a minha presença, tudo é um passo. Mas agora, porque eu me dediquei a Deus, eu comecei a me santificar. Já não estou mais caindo nas mesmas tentações. Eu já não estou voltando ao mundo com tanta facilidade assim. Quem pode dizer graças a Deus? E eu não vou falar muito nesse ponto, porque é um ponto batido, um ponto que muita gente sabe, é santificar. Buscar mais a Deus e se encher mais de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com o mundo, mas devemos o quê? Nos embriagar com o vinho, devemos nos encher com o Espírito Santo. Esse é o pré-passo para esse enchimento. Tem muita gente que quer se consagrar e se santificar, mas ela precisa não ficar apenas dizendo não ao pecado. Ela precisa aprender a dizer sim para Deus. Entenda o que eu quero dizer. Ouça bem. Às vezes a gente está querendo ser santo, a gente quer viver uma vida reta, que agrade a Deus. Todo mundo que aqui quer isso. Mas às vezes a gente só está olhando para as coisas do mundo e está dizendo, não, eu não posso fazer isso, não, eu não posso ver aquilo, não, eu não posso ir por aqui. E eu fico só toda hora chamando a minha atenção àquilo que eu não posso fazer. Mas acaba meu foco sempre estando naquilo que eu não posso fazer. E eu deveria virar os olhos e focalizar naquilo que eu devo fazer. Porque enquanto eu estou dizendo não, eu estou olhando para aquilo. E aquilo pode se tornar um laço. Mas se eu olhar para Deus e dizer, sim, eu devo buscar a Deus, sim, eu devo me consagrar a Deus, sim, eu devo me santificar a Deus, aí sim, meus olhos estão naquilo que vai acabar me atraindo. E eu vou dizer para você, não sei quantos aqui já tiveram experiências assim, mas você pode chegar num nível de consagração a Deus de tal forma, de que nada nesse mundo vai ser mais importante para você do que Ele. De você não conseguir viver um dia mais sem falar com Ele. Tem gente que é viciada em cocaína, tem gente que é viciada em droga, não consegue passar um dia sem aquilo. É uma dependência. Eu não vou dizer que você tem que estar viciado em Deus, mas na linguagem seria uma dependência. É algo que eu fiquei tão dependente daquilo que eu não consigo mais viver sem isso. Aleluia. Faz sentido ou não? Tem gente que vai para a casa de recuperação, passa 30 dias, está limpo, né? 6 meses está limpo, mas o corpo humano mexeu quimicamente com ele, que aquilo chama, tem que ser uma libertação pelo poder mesmo de Deus.